Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Conficast, o podcast da Confidere Imóveis. Esse espaço é um espaço criado para recebermos personalidades, pessoas de peso do nosso mercado imobiliário de Itapema. Estamos aqui, nada mais, nada menos, com o Ivan Resder, uma personalidade do mercado imobiliário e empresarial da nossa cidade, né, Ivan? Eu sei que você é muito modesto para admitir isso, mas você é um cara, um prazer enorme estar na tua presença, agradecer aí imensamente ao convite, né, do nosso primeiro Conficast, da gente estar podendo passar um pouquinho aí para o pessoal que está nos assistindo do nosso mercado imobiliário, do crescimento, do potencial dessa cidade. E, né, começar falando um pouco da tua história, né, Ivan? Pô, falar da história do Ivan, eu vou ter que ficar um bom tempo aqui nesse Conficast. Mas, Ivan, fala um pouquinho aí, explica para nós e quem está nos assistindo quem é Ivan Resder, quem é essa personalidade do nosso mercado. Beleza, Rafa. Primeiramente, obrigado por estar hoje aqui, Rafa, primeiro Conficast, né? Então, imagina. Parabéns pela iniciativa, porque é isso aí. Fazendo diferente no mundo de igual. Obrigado. Então, cara, parabéns por isso, pela tua produção, por tudo que você está fazendo, pela sua atenção e pela percepção de colocar no mercado, né? E eu fico honrado e lisonjeado pelo teu convite. Então, hoje vamos seguir com alguma coisa daquilo que nós temos. Vamos lá, falando um pouco de Ivan. Cara, eu cheguei aqui em Itapema em 1992, cara. Quando Itapema era o centro e meia praia ia até o supermercado Navegantes. Eu não cheguei em 92, cheguei em 96, mas foi mais ou menos nessa época. Eu cheguei em 92, na época era onde era o supermercado Navegantes. Ali hoje, para quem está localizando onde é que é o supermercado Navegantes, onde é que é o escritório da Pascoaloto hoje. Então ali era o supermercado Navegantes, até tinta, iluminação e calçamento. E dali para frente, Porto Belo, aquelas costeletas, você ia ali por dentro até o final e Porto Belo. Então, Itapema era isso. 1992, nós estamos falando há 32 anos atrás. Até eu me esqueci, eu queria que fosse 20. Mas não é. Então, há 32 anos atrás, eu vi o crescimento dessa cidade. Foi estrondoso, Rafa. Do que você aqui chegou era de um jeito. E eu cheguei, vim estudava em Camboriú. Na realidade, estudei no Colégio Agrícola em Camboriú, me formei um técnico agropecuário. Você é natural da onde, mano? Pinheiral. Município de Major Gercino. Falo para todo mundo, é a futura capital do estado. Pinheiral agora. Lá o trem bala vai para São Paulo. Essa grande metrópole. É isso aí. Então, venho de Pinheiral, venho do interior, trabalhei na agricultura, trabalhava com a minha família, era uma família que meu pai sempre foi de negócio, a minha família inteira vem de negócio. Meu pai tinha que se chama no interior um bodegão, uma venda, que tinha de tudo. Tinha de uma tudo. Mercearia? Era secos e molhados, vamos lá. Pô. Sou tão velho assim, né? Mas enfim. E eu vim de lá e quando eu fiz 14 anos, eu sou de janeiro, meu aniversário é em janeiro. Sou em janeiro, cara, lembro-me como hoje. Eu sentei na minha casa, um vento quente, assim, de uma trovoada de tarde, assim, aqui eu não fico mais. Aqui eu não fico mais. Vou buscar novos horizontes. 14 anos, cara. 14 anos mesmo. 14 anos. E, curiosamente, 4 meses depois, eu fiz o teste para passar no Colégio Agrícola em Araquari, lá em Joinville. Então era Universidade Federal, tal. Fiz o curso, eu e meu primo fizemos o teste. Passei e fui embora. Então eu tinha 14 anos, eu nunca mais voltei para casa. Voltei para casa, estudei lá no colégio, aí pedi transferência para Camboriú. E aí no Colégio Agrícola de Camboriú, que é a IFSC hoje, né? E ali eu fiz a minha formação. Tive a oportunidade de trabalhar na Alemanha, na época era com a Yoplait, e depois a Parmalat incorporou a empresa, comprou. Sim. E aí eu fui, estava aqui com 18 anos já, entrando nos 18, aquela explosão hormonal, uma hora tu quer um negócio, outra hora tu quer outro. Moral da história, não vou mais. Inventei de trabalhar em Campos Novos. Fui trabalhar no agropecuária, daí já fui como gerente. O único funcionário, cara. Eu abria, fechava, cuidava, então era o gerente. Então, para ser gerente não tinha muito concorrente. Não era só eu mesmo. Então, e ali eu vi numa situação, já namorava com a minha esposa, e teve uma oportunidade de vir trabalhar, já chegando no verão, a oportunidade de vir trabalhar em Itapema, aonde hoje é o Shopping Russi. O meu sogro me chamou, o seu Antônio. Olha, eu preciso de um cara aqui, mas começava em dezembro. Isso era setembro. E aí, tudo bem, vamos fazer o seguinte. Tu vai vender frango para mim. Frango.
Tá, eles tinham um frigorífico muito grande, que era o Frigoríficos Camboriú. E aí eu fui vendendo frango, daí fazia essa praça inteira aqui. Pro teu sogro. Pro meu sogro, na época, ele já estava Não tinha nada, já estava na construção civil na Ele época? já estava. A minha sogra cuidava dessa empresa que era do frigorífico e eu era um vendedor de frango. Então eu vendia frango entrega já na hora. E aí, claro, eu entrava aqui em Itapema, fazia toda a praça, ia em Bombinhas, voltava, Essa região aqui da Costa Esmeralda. Até Major Gersino. Ou seja, ali você já começou a conhecer o setor imobiliário, o mercado imobiliário. E a região. Isso, o mercado imobiliário. Então, me impressionava muito da onde eu vim, do interior, eu olhava para um prédio e eu perguntava, pô, como é que é a estrutura disso? Como é que funciona? Ali já começou a aguçar. E aí começou isso tal, e aí eu trabalhei no frigorífico, logo chegou o verão, comecei a trabalhar no shopping Russi, e daí eu já fazia gestão do shopping, trabalhava com vendas. Isso você lembra que ano que era, Ivan? Isso foi em 92, na realidade. Ainda isso, em 92. Eu me formei em janeiro de 92 e esse período de 92 eu entrei em 93. Então você veio para Itapema e já iniciou nesse segmento. Eu fui a Campos Novos, eu fui para Campos Novos na realidade, fui para Campos Novos, fiquei 60 dias, voltei a trabalhar, aí vim trabalhar aqui na empresa e aqui até estou. E aí esse período entrou o verão, virada de 93, já estava dentro do shopping Russi. Então só um período curto. Só um período curto nesse do frigorífico para cumprir um espaço para não fazer nada, porque ali na empresa ninguém pode fazer nada, né, cara? Teu mérito ali, o negócio tem que trabalhar. Produção. Tinha que estar produção. E realmente eu queria era trabalhar. Eu tinha uma vontade louca, e tenho essa vontade louca de trabalhar todos os dias. Pô, tem que faturar. E aí começou esse sentido, a questão do shopping, aí nós começamos alguns empreendimentos no Pará, na época, Bombinhas. Construção? No Pará também. O senhor Antônio saiu daqui um dia, porque eu falo do senhor Antônio, porque era o CEO da empresa. E eu era um CEO na parte de execução. Então, olha, montei em tal espaço, vai lá e vende. Então, meu negócio era vender. Então, montamos um centro comercial em Belém do Pará. Na época, ainda foi um desafio para nós. Na época, a comunicação, tudo era precário, muito longe, né, Ivan? cara. Para ter ideia, eu peguei uma fase lá em Belém, nessa região, primeiro grande desafio para a empresa Proaço, Silvio Prim. Silvio Prim, se vê isso aqui, ele vai lembrar. Montaram aquele negócio, um galpão gigantesco de 6 mil metros quadrados em 120 dias. 6 mil metros quadrados. Tempo recorde. Foi muito, porque a distância são 4 mil. E com os recursos da época, né? A gente não pode esquecer que hoje o recurso é um, né? Não, na época é outro. O Rafa era 4.800 quilômetros, cara. Tu saía de caminhão, todas as bases saíram aqui de Tuporanga, foram a Belém, montamos aquela estrutura, fizemos funcionar, a coisa funcionou numa coisa louca, muito louco, e aquilo funcionou e gerou, e ficamos operando na operação durante 3 anos, aí foi vendido para outra pessoa, e a coisa só perpetuou. Aí nós montamos em Bombas, montamos em Florianópolis, e eu era esse caso da parte comercial das lojas, e a gestão das lojas, enfim. Então eu conheci muita gente, mas sempre me fascinava a questão do tempo que eu estava ocioso, que eu nunca estava, porque eu até hoje tenho alguma coisa para vender para alguém. Mas tem aquela sensação que podia estar produzindo mais, podia estar fazendo mais. Muito mais. Por exemplo, hoje, quando eu chego perto de alguém, eu chego e pergunto, quer comprar alguma coisa? Eu tenho sempre alguma coisa para vender. Esse é o vendedor nato, né? Mas tem que ser, Rafa. Sem oferta não tem venda, né? Isso, só vende quem oferta. Então, é a realidade. Então, aquela época era muito difícil comprar na praia. Tu tá louco, bicho. Eu quero comprar aqui em Chapecó, quero comprar em outro local, mas não pensava em imaginar comprar aqui na praia. E ainda na praia era imóvel pronto, né? Não tinha muita opção de planta, né? A pessoa acha que era um pouquinho mais conservador, né? Na realidade, tu vendia quando estava na praça estrutural pronta. Né? O cara queria ver. Não, ele era imediatista. Ele queria que fosse rápido, tivesse pronto. Então ele queria pagar 1 ano no máximo e tá morando dentro. Então se vendia-se naquela época em 36 meses. Então, o que eu fiz? Então, eu estava no shopping e o shopping naquela época começou a fechar. Eles abriam em dezembro e fechavam em março. E aí eu tinha... Era verão mesmo? Era verão. E aí eu tinha um verão no Pará, que eram mais 30 dias. Então, eu tinha 1.200 lojas de locação, até que chegou num ponto que eu consegui locar todas as lojas muito rápidos. Então, eu já alocava as lojas no mês de fevereiro até no mês de abril, eu já estava colocado e já estava vendido. Outro ano? Sim. 1 ano antecipado. E eu já estava vendida também aquelas lojas no mês que era no mês de junho, que era Belém. Então, estava tudo vendido. Estava antecipando o processo, já estava tudo organizado. E o que sobrava tempo? Apartamento.
E aí eu vinha para dentro da construtora. O que eu vou fazer de abril até no outro verão, por exemplo, né? Eu poderia fazer outra coisa, mas eu me dedicava em vender os imóveis da construtora. Gostava da questão da imobiliária. E aí eu comecei a viajar. Como eu já viajava a fazer locação das lojas, eu já vendia apartamento junto. Já vendia apartamento junto. E aí foi tornando fomentando o negócio e vendendo a cidade. Porque, Rafa, não existe. As pessoas muitas vezes, quando vão vender o produto, elas têm que entender em que local estão comprando. Então eu vendia a cidade como melhor praia, eu vendia a cidade fácil de chegar, eu vendia a cidade que tinha bons restaurantes, eu vendia a cidade que tinha supermercado. Você vende primeiro informação, depois imóvel, né? Muito. Essa aí é a ideia. Muito. Aí eu já me inteirava no negócio político, como é que estava, fulano, ciclano. Nós tivemos aqui vamos dizer, um momento conturbado político da cidade, mas passou. A cidade estava engatinhando e andando. A cidade, ela impulsiona, né? Não para, né? E eu costumo falar para muitos que até hoje eu visito e falo assim, eu tive o privilégio de ver uma cidade crescer. Itapema, 32 anos atrás, era um negócio absurdo, cara. Já era um negócio que estava em expansão. Você já via o crescimento ali, você já tinha a visão que aquela cidade, naquela época, já ia se tornar algo diferente do mercado. Nós víamos que algumas coisas tinha nuances de um negócio muito grande. Por exemplo, nós olhávamos Balneário Camboriú. Balneário Camboriú bombando, aquele negócio do Baturité, aquele negócio do escadão, aquelas noites, aquela festa noturna, aquele negócio, vinha para Itapema, cric. Mas não, tinha Café Pinhão, cara, tinha o Capeta, que era do lado, que era uma loucura, tinha o Cavalinho. Tinha algumas coisas aqui. Que já tinha um negócio, que já tinha umas coisas que já estavam virando, que já tinha o Bonaparte, que tinha um monte. Então, quer dizer... Ia acontecer. Era questão de tempo. E a pergunta, Ivan, que eu vou te fazer agora, que você vai responder com maior propriedade e conforto. Bora. O que você justifica nos últimos 10 anos? Qual que é a tua visão como empresário hoje, totalmente não como figurante, coadjuvante, mas protagonista do cenário do mercado imobiliário, justifica o crescimento dessa cidade nos últimos 10 anos? Como você acha que isso aconteceu? O que levou Itapema nos últimos... Eu falo nos últimos 10 anos porque Itapema vem crescendo já nos últimos 20 anos na construção civil. Sim. Ou mais. Mas a explosão foi nos últimos 10. Mas a explosão foi nos últimos 10. 2014, vamos botar uma data... Isso, 2014 para cá. O que você considera que levou Itapema a se tornar hoje uma cidade que você vai poder nos explicar territorialmente pequena, num âmbito nacional, né, com várias outras cidades? O Brasil tem mais de 5.500 cidades. Isso. Itapema, uma cidade de hoje, pelo menos do índice que é nos apresentado, 70 mil habitantes, né? Acredito até um pouco mais hoje. Muito mais. Mas ter esse crescimento e essa representatividade nacional, Ivan. Vamos lá, Rafa. Itapema, vamos começar para os nossos vizinhos, certo? Perfeito. Se você vai para São Paulo, vou tomar um café na Paulista. Você olha na Paulista, tem 30 cafés um do lado do outro. Alguma coisa acontece. Nós estávamos do lado do Balneário Camboriú e nós tínhamos que usar como referência aquela cidade. Então nós nos espelhamos no Balneário porque nós tínhamos que ter uma referência de toque. E é uma cidade de referência sim, não tem como indiscutível, mérito de Balneário Camboriú. E não adianta, mérito de Balneário, gestão pública, empresariado, visitantes e tal. E aí Itapema estava numa onda crescente já com o turismo argentino. Tá? Com o turismo argentino. Balneário Camboriú, então vamos lá. Balneário Camboriú crescendo, era inevitável estourar para cá. Era inevitável, porque nós estávamos muito próximos. Nós estávamos muito próximos. E aí começou aquela onda que eu vou Itapema, Balneário, e nós tínhamos um preço acessível, que era Itapema, e um preço já alto para a época, que era Balneário Camboriú. Então, a opção. Os melhores prédios aqui, Balneário Camboriú, tinha prédios gigantescos, maravilhosos, mas o acabamento nosso era melhor. E aí nós começamos a trabalhar em cima das construtoras. As construtoras até porque não era muita quantidade, não, né? Eram poucas construtoras. Então conseguia cuidar um pouco mais do E aí, claro, o turismo argentino nos impulsionava no verão, porque eles vinham para cá. Era a praia deles, era a praia deles, era aqui. Bombinhas, né? Ingleses, né? Bombinhas e Itapema. Inglês, Bombinha e Itapema. Então nós ficávamos sempre naquela de trabalhar com o público argentino. Aí nós fazíamos o seguinte, trabalhava, fechava e ia embora no mês de março.
estava errada. Nós estávamos sendo alimentados por uma economia que ela estava fadada a cair, ruir, e assim aconteceu. Período muito curto versus o ano que a gente tinha. Argentina, caiu a economia, nós ficamos à mercê de quem? Do brasileiro. O argentino vinha, mas ele vinha muito pouco. E aí começou uma história de nós trabalharmos mais nosso turismo com as pessoas daqui. O primeiro ponto que eu vi aqui, voltado ao comércio, logo vou entrar aqui, foi quando o Shopping Rússia inventou de abrir o ano inteiro. Foi uma batalha, cara. Não tinha ninguém. Para manter. Abrimos a metade, a outra metade reformando, fazendo um negócio, chamando as pessoas, dando de graça. Cara, foi muito difícil. Para manter aberto, para ter atrativo, vocês tiveram que. Isso, porque facilitar. Não, tiramos do bolso, facilitamos e assim foi. E assim o empresário começou a vender os seus produtos, começou a sair, começou a ver. E aí essa história começou a dar caldo. Naturalmente, antes de 2014 já tínhamos essa pegada. Vamos lá, 2008 foi uma data que eu lembro-me muito bem, que nós tínhamos apartamentos que já estavam na graça dos argentinos comprar e ficar aqui, exatamente. E na graça de brasileiros também, que era o caso do pessoal do Mato Grosso, vinha muita gente para cá. E já tinha uma qualidade diferente. O que eles não tinham na casa deles, eles tinham aqui. Isso. Diferente. E o corretor de imóvel foi a mola propulsora desse negócio. Quando o corretor abraçou, que começaram a chegar, botar debaixo do braço e viajar, cara, a coisa mudou. Espalhar Itapema para o Brasil. E aí espalhou Itapema para o Brasil. E começou a andar. E as construtoras começaram. E a coisa começou a levantar. 2014 já estávamos em alta. 10 anos. Vou te falar, o tempo crítico, tivemos uma queda no ano de 2006 até 2012. Teve a crise imobiliária nos Estados Unidos também, que atrapalhou um pouco. Muito. Né? As pessoas, o que vai acontecer? Então, tudo isso passou. E aí entrou o setor imobiliário cair na graça da coisa começar a andar. Nós começamos a despontar. Nós éramos o 7º mercado imobiliário do Brasil. Isso quando aconteceu, cara, nós estamos falando do 7º mercado imobiliário do Brasil. Isso falava em 2012 que na internet tinha, o WhatsApp estava começando. Vamos lá. E voltamos a falar de uma cidade pequena. Pequena, mas as pessoas já falavam isso. Lembro-me, em 2006 nós abrimos a rádio, que hoje chama Rádio Cidade. Ninguém acreditava. Faz tudo isso, irmão. 2006. 2006, cara. 2006. As pessoas não acreditavam. Não acreditavam. Então, nós começamos a dar identificação para nossas reportagens, para o ouvinte. Porque antes nós tínhamos a comunicação que era de Balneário Camboriú. Nós tínhamos que ir lá na 99 e na Rádio Menina. Então, aqui nós já começamos a dar identificação própria. Lembro que Itapema dependia muito dos outros, né? E começou isso, depender dos outros. E foi assim. Depois nós começamos a ter o nosso orgulho próprio. Então, calma, nós somos aqui. Tem autonomia. Antes nós falávamos que nós estávamos próximos de Balneário Camboriú. Onde é que fica Itapema? Próximo de Balneário Camboriú. Próximo. E aí, hoje nós somos Itapema. Num âmbito nacional, internacional, todo mundo conhece. Eu lembro que a gente comentava assim, vocês são da onde? Itapema, e já vinha junto com Itapema do lado de Balneário. Sim, e aí a coisa começou. Empresários arrojados, empresários dedicados, empreendedores, na realidade. Falo para todo mundo. No mundo, Rafa, existe 1,5% da população mundial é empreendedora. 1,5% somente. É muito pouco. É um índice muito pequeno. E nós temos o privilégio de ter muitos empreendedores aqui, graças a Deus. Formadores de opinião. Então, aqui é um berço. Aqui é muito forte. Eu digo em Itapema, a gente conversa que é difícil as pessoas conseguirem mão de obra em Itapema. Sim. Porque o funcionário, ele vem para Itapema e se ele não tem, ele começa a estar num círculo de empreendedorismo e ele abre o seu próprio negócio. Rafa, para te ter ideia, hoje... O cara disse assim, eu vou para Itapema. Sim, desce teu avião aqui no Costa. Flávio Neves foi um cara que teve uma visão além do seu tempo. E ele montou o Costa Esmeralda. O Costa Esmeralda hoje, ele a questão de decolagem e aterrissagem, ele é superior a Navegantes e Florianópolis juntas. Isso é possível. Isso é uma informação. E outra... Para vocês terem noção, quando nós estamos à frente, o Rio Grande do Sul está sofrendo agora. Gramado, turisticamente conhecido, internacionalmente conhecido. O que deu problema lá em Gramado agora? Porque não tem uma pista de pouso ao nosso nível.
E eles não têm, eles estão tendo deficiência porque as pessoas não estão pousando mais lá, não pousa avião, não estão pousando os aviões de companhias aéreas, não tem condição de pousar. Se tivessem pensado, feito um aeroporto há 5 anos, há 10 anos atrás, o turismo estaria em alta. E nós tínhamos isso aqui. Outro ponto que a cidade cresceu. As pessoas vinham de avião, sobrevoavam a cidade, olhavam a cidade de cima, em outro âmbito, e pum, pousavam. Então, também foi uma mola. Ou seja, o acesso à nossa cidade, né? A questão do acesso via aérea, né, Ivan? Você está comentando com a gente, trazendo essas informações extremamente lúcidas para a gente poder entender como chegar em Itapema é fácil. A questão por causa do aeroclube que temos aqui, em vantagem das outras cidades turísticas, mas a própria cidade, geograficamente, ela é muito bem posicionada. Posicionada geograficamente muito bem posicionada. Eu digo de forma terrestre mesmo, você está próximo de tudo aqui. Sim. Né? Costa Esmeralda foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido, a questão do progresso. Foi muito rápido. Ele voou. Aconteceu muito rápido. Literalmente voou a velocidade do som. A cidade cresceu a velocidade do som. Foi uma mola, foi aquilo ali. Então, o Costa, que todo mundo carinhosamente fala, cara, foi responsável por isso, por esse crescimento. O empresário, se você está desanimado hoje, o teu negócio não funciona, faz o seguinte, 5h30 da manhã tu vai para o Costa. Senta lá no Costa e vê a quantidade de avião subindo e ninguém decolando, todo mundo saindo, igual passarinho, revoada. Saindo para quê? Fazer negócios. Então, tu vê aquilo ali, aquilo ali é business, é 100% negócio, é venda. E vendendo o quê? Apartamentos, terrenos, permutas, negócio. Trocando apartamento por dinheiro, trocando apartamento por carro, trocando apartamento por tudo. E vendendo a cidade. Até mesmo turístico. Então, olha, temos o privilégio hoje de receber várias pessoas aqui, porque pela comodidade que nós temos de eles estarem muito próximos de nós. Exatamente. E aí isso é o que vende. Isso é o que vende. Para ter ideia, Rafa, a posição que nós estamos hoje perante ao país, perante ao Estado, perante ao sul do Brasil e perante ao mundo. Vamos lá. Para ter ideia, Itapema é a cidade que mais constrói proporcionalmente ao seu tamanho no Brasil. Itapema tem 59 km². Ela é a cidade que mais constrói e é o segundo metro quadrado mais caro do Brasil e, em contrapartida, é o primeiro que mais cresce. Isso desde quando? Rafa, em 2018, nós fizemos um trabalho no edifício que nós tínhamos o Blue Garden. Itapema, quinto melhor mercado imobiliário do Brasil. Tem um vídeo aí do Blue Garden, pode colocar. Hoje nós somos o primeiro, nós estamos falando de 2018. Então, 18, 19, 20, 21, 22... Ou seja, ela não só chegou, como ela se manteve. E 22, nós já éramos o primeiro. Então, nós estamos falando em 4 anos, nós saímos do quinto para o primeiro. Me diga o que foi isso. E não foi a tartaruga em cima do poste, né? Não. Ela vem se mantendo. Ela se mantém. Né? E a expectativa é que o crescimento seja ainda maior. Então, nós seremos... Veja, pela nossa facilidade de negócio, pelo corretor de imóveis, pelo próprio consultor, nós seremos superiores a Balneário Camboriú no VGV. Tá? Eu acredito. Nós seremos superiores a Esse Balneário ano, Camboriú. a rentabilidade da cidade, você acredita que chega em quanto, Ivan? 20%, sendo bem conservador. 20%. E nós estamos em crise, hein? Todo mundo diz que nós estamos em crise. Exatamente. Mas nós teremos 20% de valorização. Em números, a arrecadação da cidade? A cidade vai chegar a 1 bilhão de arrecadação. 1 bilhão. Veja, nós temos 59 km², a cidade que mais constrói no Brasil, a maior valorização do mercado brasileiro, o segundo melhor mercado de valorização do metro quadrado mais caro do Brasil. Aí você compra um imóvel onde? Nestas características. Tudo bem. Como é que eu vou comprar o imóvel agora? Quanto que arrecada uma cidade dessa? 1 bilhão. Opa, os caras têm dinheiro para investir na cidade. Investindo na cidade enquanto parte de estrutura. Valoriza o imóvel, tudo mais. E aí a gente vem falando agora, entrando no segundo assunto aqui do nosso podcast, que é a questão dos próximos 10 anos da cidade. Em relação ao que a gente falou até agora do crescimento que ela teve, né? Para os investidores, para as pessoas que querem investir na cidade, que hoje a gente não... A gente vende planta hoje, né? Sim. A gente vende papel, a gente vende informação. Vendemos planta. Eu sempre falo, aqui o cliente ele não pode esperar para comprar. Ele tem que comprar para esperar. Né? É aí que ele ganha nessa espera. E aí nessa espera onde ele ganha a valorização. Né? Então assim, o que nos próximos 10 anos, Ivan, a gente pode esperar dessa cidade
considerando todas essas informações que você passou, que o empresariado, uma cidade que tem uma pista de pouso e decolagem do lado, né, basicamente dentro da nossa cidade, ela também movimenta o próprio empresário, que vem utilizar o imóvel de alto padrão. Sim. E a gente sabe que o alto padrão, ele sobe a régua. Sim. Né? Quando você vende um apartamento de 3 milhões e aí você lança um produto concorrente por 4, o 3 milhões já não era mais o preço teto, já é o 4. Já é 4. Então vai puxando todos os outros também para cima. Ô, Rafa, olha só. Nós somos ditados por um plano de governo, certo? Então vamos lá. O governo Bolsonaro era muito bom para quem queria vender. Muito bom. Nós vendemos muito. Você vendeu muito. Ótimo. Beleza. O governo Lula é muito bom para quem quer comprar. Então nós temos o útil com o agradável. Exato. Conseguimos encaixar. Não existe crise aqui. Por isso que isso é nosso mercado, né, Ivan? Nosso mercado. Nosso mercado. Quem pode estar nos escutando está falando assim, mas poxa, será? Não estamos falando no âmbito nacional, a gente está falando aqui. Aqui. A nossa região. A nossa região. Então, porque nós temos a maior valorização. Nós temos o quê? O segundo metro quadrado mais caro do Brasil. Nós temos o maior proporcionalmente, 59 quilômetros quadrados. É a cidade que mais cresce. Entendeu? E as perspectivas de crescimento para 10 anos, eu vou te dizer o seguinte. Saiu uma reportagem no Financial Times, dizendo que o melhor local do mundo para aplicar em imóveis era o Brasil. Obviamente que eles não vão falar o sul do Brasil. Mas nós temos a nossa maior o quê? Maior valorização do mercado brasileiro e o segundo metro quadrado mais caro do Brasil. Eles não iriam dizer para vocês o seguinte, não, a maior valorização do mercado do Brasil é o sul do Brasil. Não, eles falaram no âmbito geral, o maior mercado imobiliário do mundo é o Brasil. Aí quando você entra dentro do Brasil, somos nós. Refinamos e chegamos nessa cunha e dizer o seguinte, é Itapema e Balneário Camboriú. Pronto, nós somos o melhor mercado do Brasil. E não adianta, os números mostram. É a questão de quanto você compra, quanto você vende e eu digo mais, a questão não é só o valor que você tem da valorização, você tem a questão da liquidez. Sim. Não tem valorização real sem liquidez. Não existe. Perfeito. Né? O valor que você vende. E aí, nós, falando do Financial Times, que fez essa reportagem, o americano, o inglês, o francês, qualquer outra parte do continente, pelo mundo, eles são a médio prazo. O médio prazo deles é 10 anos. Médio. O médio prazo. E os caras estão investindo em médio prazo. Quais? Os fundos imobiliários botando dinheiro e aportando dinheiro aqui. Fundo imobiliário qual? Europeu, asiático, árabes. Então, americano, pesado. Nós estamos falando de metragem de metro quadrado de terra, comprando as nossas commodities, que são terrenos hoje. Os caras compram e fazem permuta futura, investindo naquilo. Então, esse mercado, obviamente, não é bobo. Ele sabe o que está fazendo. Então, você que hoje me ouve, Ivan, o que eu faço com o meu dinheiro? Compre Itapema. Mas eu não tenho dinheiro, não faça isso. Entre no plano. Entra para comprar. Porque você compra pelo Cube. O Cube está dando 3,1%, 2,8% ao ano. Esse ano acho que não chegou em 1% ainda. Então, veja bem. Como é que você vai comprar um produto onde você tem uma valorização de 20% ao ano, pagando 2,9% de juros ao ano? É 0,2, alguma coisa ao mês. Isso é dinheiro muito barato. Ou seja, você pega dinheiro emprestado da construtora, as incorporadoras. O construtor financia a obra. O construtor em si, ele tem que ter mais dinheiro que o Banco Mundial do Desenvolvimento. Ele empresta 5, ele empresta 2,9. Por isso, puxando agora para o nosso peixe, tem que escolher muito bem também as construtoras que o investidor vem comprar aqui. Você, quando compra um apartamento, na questão da valorização do produto, ele te dá no mínimo 9 itens antes de comprar um apartamento. Você não pode comprar tijolo empilhado. Rafa, primeira coisa, qual a valorização desse produto? 20% ao ano. E vem mostrando desde 2018. Só parênteses, mas então, só colocando em números, então, 20% ao ano é a valorização e a gente está falando que nesse ano, vamos trazer para a nossa realidade, né? Nesses 6 meses, deu média de 1% de correção. Isso, mas 1,3, 1,2. De correção em 6 meses. Então você pagou 1,3
e ganhou já 10%, metade do ano. Isso, é isso aí. Então, o que acaba acontecendo? Essa é uma conta exata. Uma conta exata. E aí o que acaba, nesse meio tempo, Rafa, quando você compra um apartamento, você começa o seguinte: qual a valorização do meu produto que eu tenho? Ótimo, 20%. O que eu posso fazer com esse meu apartamento? Cara, tu pode replicar o patrimônio. Eu sempre falo, replica o teu patrimônio. Exatamente. Mas como replica Reinveste. o patrimônio? Compra 2 apartamentos, quando esses 2 apartamentos ficaram prontos, você ganhou 100% de valorização. Chega no momento, vou trocar, estou entregando a obra, troca por planta novamente, troca por 2, 3 ou 4, dependendo do valor. E a nossa forma de trabalho, né, Ivan? Quem não conhece o mercado, que é difícil ainda, quem não conhece o nosso mercado, mas a pessoa ela não precisa nem terminar o parcelamento. Ela parcela em 100 meses, vamos colocar em números 100 meses, paga 36 ou 48 meses até a entrega. E pode vender ou na entrega ou até antes. Ou seja, ou vende antes. Ele tem valorização antes. Alguém vai assumir esse parcelamento seu e vai pagar o ágio e mais do que você pagou. As pessoas me perguntam muito, quer dizer, Ivan, que eu compro um apartamento teu hoje e mês que vem, ano que vem eu já posso vender e ganhar 100%, 20%? Olha, na teoria, sim, na prática não. Exatamente. Tem que ser muito honesto nessa questão para explicar como funciona. Se você... Há situações que acontecem, sim, mas... Existe casos isolados. Isolados. Existe. Então, você tem um produto onde é que ele já chegou no estrutural. Quando ele chega no estrutural, ele tem que te dar no mínimo de 30% a 40% de valorização. É 1 ano e meio, 2 anos. Vamos lá. Dali, ele vai já para o 60%. E do 60% ele já vai para 100%. Exatamente. 4 anos. E a gente está falando isso em 2 anos depois do estrutural. Isso. 1 ano e meio, 2 anos. É isso aí, 1 ano e meio, 2 anos. Então, aí você já vira... mais 60% em cima do produto. Essa é uma base de ganhar dinheiro. Muitos corretores, eu não condeno ninguém. Cada um sabe, faz o que fala e é responsável por aquilo que ele fala. Exatamente. Muitos corretores chegam à mesa, vamos sentar e falar, não, mas o ano que vem tu vende, tu já ganha 20%. Disse, olha, meu filho, a prática é uma, a teoria é outra. E já abre o livro. Como é isso que funciona? Você tem que esperar, você tem que fazer assim, a não ser que você compre com 20% de desconto lá embaixo. E já põe para revender no mesmo ato. E já bota para revender, comprou de um permutante ou algum construtor queira vender, enfim. Mas mesmo assim, a espera, nós estamos falando de 2 anos. É isso aí. 2 anos e meio. Então, são coisas hoje que que o nosso mercado proporciona. Quem adquire um imóvel aqui, ele tem que entender disso. Tá? Aí as pessoas me perguntam, tá, Ivan, mas essa não vai dar um boom imobiliário? Cara, aqui não dá. Por quê? Nós chegamos a um ponto de ter o valor, mas não podemos... Nós temos o preço, mas não podemos dar o valor. Me explica. Isso acontece em Hong Kong, isso acontece em Mônaco, isso acontece em Nova York, isso acontece em São Paulo, agora falando, vamos falar São Paulo, vamos falar em Higienópolis... na região ali, Itaim Bibi, mais nobres, pontuais, acontece uma valorização que é absurda dos terrenos. Lagoa Rodrigo de Freitas, Copacabana, Leblon, São Conrado, Rio de Janeiro. Enfim, o que é isso? Você tem um terreno lá de 6 mil metros quadrados que custa, vamos lá, botar 100 mil metros, 600 milhões. Chega no momento, o cara chega, está aqui, eu estou em 600 milhões, isso não vendo. Por quê? Tem um preço. Qual é o valor? 3 vezes mais, porque ele vai construir em cima, vai fazer uma permuta, vai vender os apartamentos. O VGV depois, vai ser diferente. É além do imaginável. E se ele esperar, ele ganha mais ainda. Exatamente. Então, quer dizer, eu não gosto dessa palavra virada de chave, tá? Isso é virada de chave. Eu vou te dizer para assim, isso é um novo formato econômico. Poucas cidades no Brasil conseguem fazer isso. E nós temos essa valorização no todo. Então, aqui, por ser uma cidade pequena, 59 quilômetros quadrados, aonde nós construímos forte demais, onde é que todo mundo está comprando, vendendo, trocando, e essa margem não para. Quem tem, tem. Quem tem, tem. Quem não comprou, vai ter que pagar o preço para poder ter. E o que acaba acontecendo, Rafa? Isso não para mais de crescer. E está indo para cima de Porto Belo, e vai para cima de Tijucas, e vai seguindo. Então, Ivan, posso ganhar dinheiro em Itapema? Muito. E ainda, Ivan, tem muito espaço ainda em Itapema, né? A gente fala que tem muita construção, porém, ainda tem muito espaço para essa cidade crescer. Tem muita coisa para crescer. Para acontecer. Muito. E nem vamos entrar no âmbito na questão de infraestrutura, Rafa, de projetos futuros que Itapema já anunciou que vai acontecer, né, Ivan? Tem umas situações aqui que nós falamos, eu sempre falo em rádio e
na cidade, eu falo o seguinte, a nossa política não é mais para amador. Não. Pô, não Chega é mais de amadorismo político. Chega Concordo. de amadorismo político. Nós precisamos de gente que entende do mercado. Técnico. Veja, quando você começou, era você e sua planilha, o seu telefone celular no braço, tu fazia de tudo ao mesmo tempo. Exatamente. O que tu fazia? É como andar de bicicleta. Você está pedalando, olha para o lado, olha para cima, olha o vento batendo no rosto, você tem que frear a bicicleta, escapa a corrente, vai o negócio, tem que estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Cai a corrente, você já para, você mesmo coloca, continua pedalando. Esse é o pequeno empresário que está começando, ele faz de tudo. Quando ele vira de médio empresário, você já está olhando números e dirigindo um carro. Olhando números, olhando a tela do teu carro, trocando a marcha, já olhando para frente e olhando pelos retrovisores. Tu não gira mais a cabeça. E não olha mais para o chão. Precisa de coisa que te auxilie. Mas mesmo assim tu tem coisa lá de quando tu andava de bicicleta. Agora, quando você vira um grande empresário, é como você está voando de avião. Vamos tocar no toque do avião. Você só vê tela, números e para cima. Tem que deixar aquele toque de médio, deixar aquele toque de pequeno, e você tem que ser diferente. Nós estamos em patamares agora da nossa cidade de uma expansão econômica absurda. E dizer, vamos chegar lá, já chegamos. Não, nós já estamos. Nós estamos caminhando. Então, o novo gestor público desta cidade, ele tem que estar conectado com o mundo, ele tem que estar conectado com projetos, ele terá que falar com classes, corretor de imóveis, vamos lá. Por que não faz uma secretaria somente exclusiva para o corretor de imóveis? Fazendo vídeos, dando números. Que é o que você falou no início da nossa conversa, que foi a mola propulsora para a cidade chegar onde chegou. Corretor é importantíssimo. Sem o corretor de imóveis, isso aqui não funcionava. E outra coisa, a atenção ao corretor de imóveis, ele vai ter que ser dada com muita excelência. Por quê? Porque ele é responsável. Ele nos compra e nos vende todos os dias. Exatamente. E nós compramos e vendemos essa cidade todos os dias. Então, o que acaba acontecendo? Itapema, ela deixou de ser uma cidade onde é que tinha uma colônia de pescador, onde é que ela fechava no inverno e só abria no verão, hoje esperando própria, todo mundo no verão. É o ano todo. Hoje a vida própria e a questão e a cidade faturando. E a questão do turismo, né? Porque Itapema, a gente fala muito da construção civil, muito. Quando fala em Itapema é construção civil, mas a gente não pode esquecer que Itapema é uma cidade turística. Sim. Ela é uma cidade turística com ênfase na construção civil. Muito. Então, assim, muitos dos clientes investidores que 10 anos atrás ou até antes começaram a investir na nossa cidade, vieram através do turismo. Viram a qualidade, beleza natural, fácil acesso, visão de crescimento e começaram a investir em Itapema. Investir em Itapema. Através do turismo. Então, a gente não pode esquecer que a gente também tem que investir no nosso turismo, para poder dar ênfase maior na nossa construção civil. Uma das coisas voltadas para o turismo que nós temos que cuidar muito é da nossa praia. Né? Exatamente. Praia, estrutura. Que quando cresce a quantidade de pessoas utilizando, a gente sabe que por exemplo, como é difícil manter a qualidade. Como tem o Kinka hoje, o pessoal NH do Hilton aqui, né? Kinka fala do meu amigo, está construindo hotel, empreendedor, tem um peitaço para fazer um negócio desse, assim como o pessoal da L, o Alex, o Adelmo Lunardi fez ali o tri ali, né? Que tá o hotel. Então, nós éramos carentes de rede hoteleira. Nós estamos ainda crescendo, nós estamos andando, mas tem muito ainda para crescer na rede hoteleira. Agora, nós precisávamos cuidar da praia. Aonde? Engordamento da faixa de areia é importantíssimo. Tá, mas eu vou engordar, eu vou aumentar a faixa de areia para ter mais pessoas na praia? Não, não é isso. Engordar a faixa de areia é o quê? Trabalhar com o turismo. Aonde é que está sendo feito o pier? Exatamente. Aonde é que você vai ter esportes noturnos? E assim, até para quem está nos escutando, são projetos que já estão aprovados em andamento. Em andamento. Né? Então, a pergunta que eu te fiz dos próximos 10 anos é tudo isso que já está acontecendo e coisas que vão acontecer. Sim. Né, Ivan? E assim, quem chega antes bebe água limpa. Sim. O Rafa, eu aposto todas as fichas hoje. Como eu vendo essa cidade, eu sou apaixonado por esse lugar. Eu sou apaixonado. A gente é suspeito em falar em Itapema porque eu sou suspeito. É um amor. Tanto que eu trouxe a minha irmã, meu pai, a minha mãe. Eu vivo nesta cidade, eu trabalho para essa cidade. Não nascemos aqui, mas nos consideramos itapemenses. Nativo, como fosse um nativo. E com muito orgulho. E brigo por ela, tá? E brigo por ela. Se o cara vem falar mal do Itapema, eu brigo por ela. Chegou um consultor esse tempo atrás e falou para mim assim... que a cidade não sei o que. Eu disse que, cara, pera um pouco.
Eu falei, por quê? Nós éramos o 6º colocado, como eu te falei, no mercado imobiliário, somos o primeiro. Respeita a nossa história. Respeita a história da cidade. Aí chega no momento, você chega e diz o seguinte, olha só, qual era o tamanho da construtora tua há 6 anos atrás? Todas as construtoras cresceram. Absurdamente, assustadoramente, todas as construtoras cresceram. Itapema é uma cidade com potencial para todo mundo que quer vir trabalhar e fazer um bom trabalho, ela dá oportunidade de crescimento. Claro. Estou falando a verdade, claro, Ivan? muito. É. E aqui você tem trabalho todos os dias. E outra situação que nós teremos para os próximos anos na cidade. Tem muito projeto para executar, tipo alargamento da faixa de areia, já daqui uns dias vai estar aí. Isso aqui vamos mexer com as práticas de esportes, valorização do mercado imobiliário. Mas valorização dos imóveis, sim, Balneário Camboriú, na sua média geral, teve 40% de aumento nos valores dos imóveis. Na média geral. Coisa que vai acontecer no próximo ano. Naturalmente. Vamos colocar aqui. Praia dos Ingleses teve 35% de valorização. Ou seja... E agora Balneário Camboriú, que está fazendo a revitalização, tem mais 30%. Orla. Então, veja, tudo aquilo lá vai acontecer aqui, inevitavelmente. E onde para? Para. Mesmo que aqueles azarões de plantão estão dizendo que vai dar de errado, fica tranquilo. Eu compro o azar deles. Por quê? Porque vai dar certo. Vai dar certo. Eu acredito, Ivan. Então, o que acaba acontecendo? Hoje... A gente tem histórico para comparar, né? Não, A gente não está sendo otimista ao extremo. E o nosso crescimento, Rafa, ele vai ser maior que Balneário Camboriú, muito maior. E apesar de ser uma cidade muito nervosa em crescimento, porque na nossa concentração, nossa densidade é tão grande. Porque nós temos aqui, vamos lá, 75 mil habitantes. 75 mil habitantes, a maior concentração é o centro, meia praia e o Morretes. Essa densidade populacional, num espaço tão pequeno, é difícil fazer gestão. É por causa disso que eu digo que não pode ter amador mais na gestão pública. É por causa disso que você não pode mais... Tem que ter alternativa técnica. Você não pode fazer mais acerto por tentativa, você tem que ser acerto técnico. É isso e é assim que funciona. Com visão, né? Visão. Olhar para daqui 10, 15, 20 anos para fazer o projeto. É isso que nós temos que fazer. E assim, ouvir o corretor de imóveis é muito bom. Um secretário de turismo hoje tem que sentar na frente do Rafa, que viaja o Brasil inteiro, viaja o Nordeste, nós vamos para a América Latina, nós temos clientes hoje espalhados na Europa, na Argentina, na Ásia, no Canadá, nos Estados Unidos, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina e Portugal. Esses são os meus clientes. E eu vou visitá-los todos esses anos. Esse ano agora eu vou visitar todos eles. Vou aproveitar, vou viajar. Você escuta, né, a necessidade e você vê muita coisa que você fala assim, precisa ter. Precisa ter. E quando você, por exemplo, quando eu não vou fazer excursão, eu vou fazer incursão. Muitas vezes eu vou para vender novamente o cara. E aí eu já vou para olhar o que é diferente para trazer para cá. Ou seja, o mundo todo está em Itapema. Todos. A gente está trazendo tudo que tem das primícias dos locais para nossa cidade. Tu tocou num negócio, cara, que é importantíssimo. Olha só, nós somos 295 municípios no estado de Santa Catarina. 295 municípios. O município de Itapema pontua em 276 municípios. Vejam, pessoas de 276 municípios do estado estão aqui. De Santa Catarina, dos municípios de Santa Catarina estão aqui dentro. Então veja a nossa força. É difícil encontrar alguém daqui, né? É difícil. Geralmente é o pessoal que vem para cá. Isso é formadores de opinião, isso é negócio, isso é levando o negócio para lá, trazendo negócio para cá. Então, quer dizer, antes de tudo, negócio. Depois, paixão pelo que você faz, paixão pela cidade, orgulho de ser itapemense e depois os negócios vão vindo naturalmente. Exatamente. E a gente tem essa certeza, né? Olhando para o passado, vendo o que acontece hoje e visando o futuro do que a gente vai ainda usufruir, colher dessa cidade. Isso é perfeito. Eu falo muitas vezes, quando vou vender por aí, eu digo o seguinte, você já brincaram de banco imobiliário? Já brincou de banco imobiliário? Banco imobiliário é o seguinte, quem perde o jogo? O que segura dinheiro. Bingo! Quem ganhou dinheiro? O cara que fica estocando dinheiro, o cara que investiu em imóvel. O cara que investiu em imóvel, o que ele fez? Ele é o mais rico no final do jogo. O banco imobiliário é um negócio, a arte imita a realidade. Então você brincando, você aprende a fazer negócio. Exato. Brincando, você aprende a fazer negócio. Então, hoje, você poderia trocar todas aquelas localizações do banco imobiliário por bairros aqui da nossa cidade. Exatamente. E fazer uma analogia com Itapema dentro do jogo, você ia ter uma... ganhar dinheiro à torta direito. E não vai perder quem vai comprar aqueles imóveis. Então, na realidade, isso é hoje um banco imobiliário. Muita gente chega aqui, prende o dinheiro, você não vai ganhar dinheiro nessa cidade prendendo dinheiro. Por quê? Vamos lá, você tem 1 milhão num crédito, numa cédula imobiliária. Você demorou 60 dias para gastar esse 1 milhão,
ele só vai valer 900. Porque o apartamento que tu comprava por 1 milhão, tu vai comprar por 900. Ao contrário lá de Chapecó, ao contrário do Oeste, ao contrário do Paraná, que muitas vezes os imóveis eles continuam no mesmo preço 6 meses, 1 ano. A valorização deles não chega a 20% como a nossa. A velocidade é outra, né? A velocidade é outra. E muitas vezes, quando nós vamos vender para eles, eles também têm uma velocidade. A nossa velocidade aqui é muito rápida. Muito, muito, muito. Nós vamos... É fora da curva, né? Vai fora da curva. A gente vai se estender aqui porque argumento e assunto e prova. É difícil. Os caras muitas vezes, será verdade? Muitas vezes nós temos que nos conter um pouco dos números. Exato. Que são reais. Para não ser tão agressivo na questão da abordagem. Porque, cara, nós não vamos repetir um assunto nunca. Exato. Porque aqui tem tantos números, tantas coisas para quem quer ganhar dinheiro, a probabilidade de ganhar, do que nós estamos trazendo para a cidade, do que a cidade vai crescer, dos planejamentos que a cidade vai ter que fazer, os planos, os projetos. Isso aqui nós estamos à base do turismo. Cara, não tem. Não tem. Era o Brasil inteiro, agora é o mundo inteiro. Ou seja, não é exponencial. Não tem parada, né, Ivan? Ivan, a gente vai ter que encerrar o nosso bate-papo aqui. A gente queria ficar mais 5 horas aqui, porque é uma conversa... aqui, né? É uma conversa que a gente se empolga, falar em Itapema, falar do futuro, do que a gente ainda espera, o que por vir, porque é uma situação que a gente já consegue enxergar, baseado no que vem acontecendo e dos projetos que já estão acontecendo. Né? Espero ter ficado claro aí para quem tá nos assistindo, né, Ivan? E nos procure para conhecer os produtos também da IVIX Construtora. Isso, vou falar um pouco. Posso falar um minutinho? Posso vender alguma coisa? Por favor, gente, olha só. Não podemos encerrar sem você vender teu peixe, Ivan. Construtora Russi há 35 anos no mercado. Hoje nós temos 2 construtoras. Nós temos a construtora Russi e a construtora IVIX, que é um modelo novo de construção que a gente está colocando aos poucos. Temos sede própria, vem nos visitar. Temos produtos hoje, lançamentos maravilhosos, financiamento próprio construtora. Falo para você que nós temos o melhor duas suítes da cidade. Eu tenho do Renovácio, um produto com 102 metros quadrados, sendo 2 suítes, 2 vagas de garagem. E eu tenho também o Positano nesse momento, venda no bairro Morretes, o bairro que mais valoriza no Brasil. Acredito muito. No Brasil. O bairro que mais valoriza no Brasil é o bairro Morretes, não adianta. Se for falar sul do Brasil, é isso aqui. Positano, produto diferenciado. 2 vagas, 2 suítes, 1.460 metros quadrados de área de lazer, toda a tecnologia, conectado, o prédio se fala inteligentemente. Então, quer dizer, hoje nós estamos estudando uma nova fase, um novo mercado. Inovando. Nós temos que inovar o nosso mercado. O mercado vai passar por uma transformação absurda da construção civil por causa da mão de obra, tecnologia embarcada. Poti estava esse tempo atrás, mostrou até... O cara fala toda a construtora, eu vou falar do Poti também. Sim, claro. Que ele mostrou da questão da tecnologia que está trazendo para a construtora. Sim. E, na realidade, lá da mão de obra. E todos nós estamos embarcando nisso, porque é a nova geração. Eu fui na apresentação do Roberto Justus, que tem essa startup que está injetando esse novo projeto fantástico, Itapema, que vai acontecer nessa cidade. É o que as pessoas... Essa inovação. Se eu fosse prefeito da cidade, hoje, talvez você prefeito eleito agora no município, pegue um avião, vamos lá, vamos subsidiar a passagem, vou botar 30 ou 40 construtores nesse avião, nós temos que ir para o Panamá. Ou vamos para Miami. Vamos ver as novas tecnologias de construção. Vamos ver a cidade, como a cidade gira, como ela se comporta. Isso é incursão, viagem de estudo. Eu gostaria de participar. Por quê? Porque isso é importante. Porque nós aqui trabalhamos muito, Rafa. Sai da época de tijolo em cima de tijolo. Isso. Na época arcaica ainda, né? Nós temos que parar de vender tijolos empilhados. Nós temos que vender um negócio diferente ao mercado. Como ele se adapta. Muita coisa. Rápida, prática, econômica e que dá mais valorização ainda mais para os nossos imóveis. Claro, Rafa. Ivan, agradecer aí, não tenho palavras para agradecer a tua presença, cara. Tá contigo aí é sempre muito bom, né? Rafa, que bom. Tamo junto. Desejo sucesso sempre para ti. Sucesso. Parabéns pelo Confcast. Obrigado. Maravilhoso, cara. Assista. Nos sigam nas redes sociais. Qual é a tua rede social, Rafa? Confidere Imóveis. Segue a gente no nosso canal do YouTube, Confidere Imóveis. Não esqueça de se inscrever, ativa o sininho lá para receber as notificações nossas e acompanhar aí os próximos Confcasts que vão trazer aí muita novidade, muita informação e manter vocês ainda mais atualizados do nosso mercado e dos nossos imóveis. Rafa, parabéns. Russi Construtora e IVIX Empreendimentos. São os parceria forte com Confidere Imóveis. Valeu, gente. Um abraço. Abraço.